deixa eu baixar aqui o volume. Baixou? Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro abençoado na presença do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa, aí onde você possa estar agora. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio e TV. Este é mais um programa Boas Novas na Web, como acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor. Levar você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra. Uma mensagem de paz, esperança e fé. Uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a Palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É um chamado, é um convite do Senhor a todos os povos, a toda a gente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, cumprindo a grande comissão. Neste ano, estamos caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros, sempre ao domingo, a partir das 9h30 da manhã. Temos o grupo de crescimento cristão. Nesse próximo domingo, primeiro domingo do mês de agosto. Já vamos estar chegando ao 8º mês do ano. E é o domingo da celebração da Santa Ceia do Senhor. Antes da celebração da Santa Ceia, no culto, vamos ter o nosso encontro no grupo de crescimento cristão, o nosso encontro sobre o nosso curso de batalha espiritual. Que você possa estar se planejando para estar conosco. Você que tem criança, pode trazer a sua criança. E ela tem um espaço e uma programação especialmente preparado para ela. Às 19 horas temos o culto vespertino, quando anunciamos também uma mensagem de salvação e esperança para o mundo. Vamos buscar o nosso Deus, vamos falar com Deus agora. Aí onde você estiver, você pode estar nos acompanhando com as suas orações,
Vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Certamente temos motivos para agradecer a Deus, é verdade? Vamos pedir e clamar ao Senhor pelo povo brasileiro e pela Igreja do Senhor, como sempre fazemos em todos os nossos encontros. Oremos então. Querido Deus, poderoso Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na presença do Senhor e erguemos um altar de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem concedido, pelas orações respondidas, pelos milagres do Senhor acontecido em nossas vidas, na vida do Teu povo. Queremos agradecer ao Senhor pelos milagres que já estão em andamento e ainda nós não os contemplamos com os olhos naturais. Queremos, Pai, agradecer as provisões dos céus para todos nós, as provisões materiais e as provisões espirituais. Queremos, Pai, agradecer o dom da vida e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos os aniversariantes desta semana e deste dia. Que as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sobre cada um deles, no nome santo de Jesus. Querido Pai, que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação, que o vento do Teu Espírito sopre nos quatro cantos desta terra, que a paz do Senhor domine cada coração, visite cada lar, que cada família seja grandemente abençoada, os casamentos, as crianças, os adolescentes, os jovens e os da terceira idade. Que a nação brasileira reconheça que só o Senhor é Deus, que não há outro além do Senhor e que só Jesus Cristo salva. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Tua igreja, que o Senhor nos conceda sabedoria sobrenatural, capacitação para anunciar uma mensagem de esperança, de salvação, uma mensagem de alento e de fé. Em nome de Jesus, visita todo o Teu povo em nossa terra. Que o Teu Espírito nos dirija nesse encontro e que, ó Deus, essa transmissão toque os corações, que o nome do Senhor seja edificado. Amém, e muitas pessoas sejam abençoadas. Amém, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom? Você acha que Deus é bom? Então, coloque aí no chat, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos vendo aqui algumas pessoas aqui, a Luciele em família, Luciele, pastor Alain e toda a família, Deus abençoe. Estamos vendo aqui também a Adriana e Marcelo, Deus abençoe a vocês todos. A Kátia Constant e Daniel Constant, que a paz do Senhor esteja em cada coração, as pessoas que eu consigo ver aqui na telinha. Que Deus possa estar abençoando cada família, cada um que nos assiste aí onde você está. Deus é bom ou não é? Deus é maravilhoso ou não é? Você está animado? Estamos nos último dia do mês de julho. Daqui a pouquinho estaremos em agosto. E olha como Deus é bom. Isso. Kátia Constant está dizendo aí, a Lúcia, muito bom. Vamos então hoje, pela graça do Senhor, segundo a misericórdia do Senhor, vamos estar continuando na nossa caminhada, a história de Jonas. Mais um capítulo da história de Jonas. Espero que você possa estar acompanhando. Se não tiver, está tudo aí nas nossas páginas, no YouTube e também no Facebook. Convide as pessoas para participar. Passe o link para alguém que você gostaria que estivesse
participando deste encontro. Hoje, então, mais uma vez a história de Jonas, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. O capítulo de hoje é o 9º capítulo, aliás, é a segunda parte do tema Saindo do Abismo Espiritual para cumprir o propósito de Deus. No episódio passado, vimos a primeira parte e hoje vamos, nos minutos que temos, ver essa segunda parte, que é a continuação do episódio anterior. A base é Jonas capítulo 10. Jonas capítulo 10, e eu vou ler rapidamente alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive e proclamou contra ela a mensagem. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e era uma cidade de 3 dias de distância, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou, pois, esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Jejum rigoroso, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens quanto animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha o que disse o rei. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Esse é o texto em que se baseia este episódio. Como foi então essa experiência, é o que estamos vendo, de alguém que está saindo do abismo espiritual para cumprir o propósito de Deus? Como foi a experiência de Jonas? E que isso tem a ver com nossa vida. Então, já vimos aqui alguns fatores importantes no episódio passado e vamos continuar então nesse agora. O conteúdo da pregação de Jonas diz assim: e começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Muito importante, vamos extrair algumas lições para a nossa vida. Esse é o propósito desta série, do que fazemos aqui. Diz assim o texto: e começou Jonas e percorria a cidade caminho de um dia. Jonas começou a obedecer, a cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para a vida dele. É importante começar. Sim, queridos, às vezes nós temos uma verdade de Deus em nosso coração e nós aceitamos aquela verdade, mas não agimos, não reagimos em alinhamento com aquela verdade. E aqui vemos que Jonas, diante do mandado do Senhor, esse Jonas que tinha saído de uma crise espiritual para cumprir, voltar ao caminho de obediência, cumprir o propósito de Deus. Ele então começou a fazer o que Deus disse.
E assim Deus ordenou e assim Deus começou. Às vezes ficamos parados em coisas que Deus já nos falou no nosso coração. Nós sabemos que é de Deus, mas nós não começamos, não reagimos. E diz o texto então que Jonas começou a percorrer a cidade. Saiu a anunciar uma difícil mensagem. Já mencionei isso no episódio passado, mas aqui nos deparamos novamente com este fato importante. Porque ele tinha que pregar uma mensagem que era incômoda. Mas vamos aqui observar uma coisa. A mensagem de Deus, a palavra de Deus é luz. Diz assim, a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, não é verdade? Então veja bem, a luz incomoda as trevas. Não há comunhão entre luz e as trevas. E Jonas foi e começou a pregar. Qual era a mensagem dele? Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Quer dizer, a mão de Deus, a disciplina de Deus, a intervenção corretiva de Deus ia acontecer ali, naquela cidade. E olha, nós somos portadores de uma mensagem que tem a ver com a palavra de Deus. E nem sempre ela é uma mensagem adocicada. Às vezes até um pouco amarga, mas ela vai trazer resolução, vai trazer bênção, vai trazer salvação, vai trazer libertação. E há dois fatores a serem destacados aqui. Primeiro é que a mensagem era uma mensagem difícil, vamos dizer assim, dura de ser transmitida, mas era necessária. E Jonas precisava cumprir esse propósito. E o segundo fator aqui a destacar é que tinha um prazo, tinha um caráter um sentido de urgência. Ainda 40 dias, tinha um prazo. É importante pensar que nós temos uma oportunidade para fazer os propósitos de Deus serem concretizados em nossa vida. Nós temos essa oportunidade de cumprir o plano de Deus, porque haverá um tempo que esse tempo cessará. O texto áureo dessa nosso programa é o que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque estamos num interlúdio, no meio de algo que começou e algo que vai acabar. Estamos na expectativa da volta de Cristo. Um tempo em que as oportunidades vão cessar para nós e para todo mundo. Então, Jonas pregava e dizia exatamente essa mensagem. Não muito favorável, muito doce, fácil de ser ouvida, mas uma mensagem necessária. Então, o conteúdo da pregação era essa. E diz assim, que ele pregou, e o que aconteceu? Os resultados logo apareceram. Talvez se ele pregasse uma mensagem fácil de ser pregada, que o povo gostasse de ouvir, uma mensagem assim, que não fosse bem aquela que Deus queria que o povo ouvisse, não iria ter o resultado grandioso que teve. E diz lá no verso 5 assim, e os ninivitas creram em Deus. Que coisa maravilhosa, né? Os ninivitas creram em Deus. O objetivo da anunciação do Evangelho é levar as pessoas a Deus. Não é levar as pessoas a uma igreja, a uma denominação, a um pastor, a um líder, a um movimento. Então temos que ter cuidado, porque faz parte das profecias quanto aos últimos tempos, que haveriam de surgir falsos profetas e falsos movimentos, coisas agradáveis aos ouvidos humanos e aos olhos humanos, mas que
estavam fora dos propósitos de Deus. E aqui Jonas estava caminhando dentro dos propósitos de Deus. E esse propósito era fazer o que Deus tinha ordenado e a pregar a palavra pura, sem acréscimo de Deus. E a palavra era dura. Ainda há 40 dias, Nínive será subvertida. E veio o quê? Algo sobrenatural. Os ninivitas creram em Deus. Que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? E proclamaram um jejum, vestiram-se de panos e de sacos, desde o menor até ao maior. Diz ainda o texto que a notícia chegou ao rei, e ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive um decreto, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Então, vamos aqui nos aprofundar um pouquinho. Os ninivitas creram em Deus. Guarde no seu coração isso, você que está aqui conosco. Eles creram em Deus. Olha aqui a operação do que a Bíblia diz. Olha aqui a intervenção sobrenatural de Deus. Olha aqui a evidência da sobrenaturalidade de Deus quando nós obedecemos. Os ninivitas creram em Deus. O que a palavra de Deus diz? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Interessante que pelo menos o texto não nos diz que Jonas falou assim: agora vocês vão fazer um jejum, vão vestir-se de saco, vão se deitar sob cinzas. Mas logo quando eles creram, ouviram a palavra, eles creram, houve uma transformação interior, direção do Espírito Santo de Deus. E a fé levou aqueles homens a começar a ter uma mudança quase instantânea, e todo o povo. O que isso nos fala, queridos? Você que é minha filha, meu filho na fé, meu irmão, minha irmã em Cristo, isso nos fala que nós não devemos deixar de semear a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui agora, em todo o tempo, no nosso dia a dia, O semeador da palavra de Deus, ele é apenas o semeador, ele semeia a palavra e Deus faz a semente germinar. Qual era o papel de Jonas? Anunciar a palavra. Será que vão gostar? Não vão gostar? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? Não importa. Será que vai ter muita gente para ouvir nos lugares que eu passar? Ou se ninguém vai me dar ouvido? Não era uma questão que tinha a ver com Jonas. Jonas tinha que anunciar a palavra de Deus. E então semeou a palavra e Deus fez germinar a semente. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 9, ele fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Eu gosto demais desse verso, fala muito comigo. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de anunciar a palavra, não nos cansemos de dar bom testemunho, não nos cansemos de prosseguir na fé, independente da situação, das circunstâncias. Por quê? Porque a seu tempo vai haver colheita. Então, olha só, guarde no seu coração essa palavra. No tempo apropriado, você vai colher a boa semente que você semear. E fala o verso ainda de Paulo, o texto de Paulo, e se não houvermos desfalecidos. Às vezes as pessoas desfalecem, desanima. O desânimo abate sobre a pessoa, mas não vamos desfalecer, vamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? Que experiência maravilhosa. Jonas saindo daquele abismo espiritual que ele se meteu,
e agora ele está seguindo os propósitos de Deus. Lembra você que a palavra do ano, nossa palavra do ano 2025, qual é? Propósitos. Nosso Deus é um Deus de propósitos. E vimos então que o que aconteceu? Proclamaram um jejum. Esse capítulo, esse episódio eu tive que dividir em duas partes, porque ele é muito rico, pelo menos é o que eu estou vendo aqui. Proclamaram um jejum. Mas quem ensinou eles a isso? O mesmo princípio que Jesus ensinou aos discípulos. Preguei recentemente sobre isso lá no mês de junho. Jesus disse assim para os seus discípulos: certas castas, só com jejum e oração. Olha aí o que eles fizeram. E se você for olhar a cidade de Nínive, não vamos ver agora, mas adiante, a cidade de Nínive, ela estava num pântano de violência. Tudo de ruim, muita maldade, muita violência na cidade. E agora era um espírito de violência, de morte, um espírito maligno. E o que o povo foi levado a fazer? Oração e jejum. Proclamaram jejum. Então jejum é um esvaziamento do eu, para que Deus tenha o Espírito Santo tenha completa liberdade em nós. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ministério da infância, todo mundo estava ali no propósito. Então, vestir-se de saco era uma expressão de quebrantamento e humilhação diante de Deus. A demonstração no exterior do que está acontecendo ou tem acontecido no nosso interior. Então chegou a notícia ao rei de Nínive, né? E o que nós vamos ver aqui, quando a notícia chegou ao rei de Nínive? Vamos ver o poder contagiante. Guarde aí no seu coração, o poder contagiante e transformador da palavra de Deus. É Deus que opera. Semeia a palavra que ela vai operar. Ela é viva e eficaz. Aquele rei, quando ouviu aquilo, ele podia dizer assim, esquece isso. Mas não, aquele rei foi envolvido pela palavra de Jonas, que era uma palavra pesada, mas caiu a ficha para o rei. Era a chance que ele teve para ver o seu reino consertado, ajustado. E ele então foi um canal propagador e um canal contagiante do Evangelho. Ele foi transformado para aquela palavra de Deus e ele então agiu. Por isso que Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E isso estava acontecendo ali. Ele levantou do seu trono, deixou o seu lugar, onde o seu eu estava inchado. Isso quer dizer que nós, às vezes, precisamos de vez em quando sair do nosso trono, né? Quando o nosso eu fica muito inchado, né? E nos humilhar diante de Deus. Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Que figura maravilhosa! Você consegue visualizar esse movimento? O rei sai daquele trono, pomposo, bonito, limpo, e ele agora troca o trono sobre cinzas. Tirou aquela roupa bonita que os reis sempre usavam, né? Espalhafatosa, às vezes algum, e agora é saco. E ele assentou-se sobre a cinza. É a maravilhosa operação do Evangelho. E o que ele fez? Ele então, vamos ver aqui o efeito, eu falei sobre o efeito contagiante e transformador da palavra de Deus. Agora tem o efeito multiplicador da palavra. Por mandado do rei e seus grandes, por mandado de rei, ele mandou que todas as pessoas, do menor ao maior, inclusive animais, todos,
fossem cobertos de pano de saco, tanto homens quanto mulheres. Todos fizessem o que ele mesmo fez. É o efeito multiplicador da palavra de Deus. É o impulso que o Filho de Deus tem de testemunhar. Quando nós estamos caminhando no propósito de Deus, nós temos um impulso natural de testemunhar sobre o que Deus diz. E ele assim fez. E ele então disse assim: olha o rei, olha a fé que o rei foi tomado. E clamarão fortemente a Deus. O rei falando. E se converterão, cada um do seu mau caminho. Olha o que o rei fala aqui. E da violência que há nas suas mãos. Era um ambiente de violência. E o rei sabia disso. E ele então fala assim: quem sabe se voltará a Deus? Quem sabe não teremos uma chance diante desse Deus aí de Jonas? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Tudo isto por dois fatores importantes. Um homem caminhando dentro dos propósitos de Deus e anunciando a palavra pura e simples de Deus. Que coisa tremenda essa, né? E o poder, a segundo fator, o poder da palavra de Deus. Só isso. Por isso que a grande missão da igreja é ensinar e proclamar a palavra de Deus. E diz o verso 10, para irmos concluindo: viu Deus o que fizeram. Ah, que expressão maravilhosa. Viu Deus o que eles fizeram. Amados, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus é bom, Ele é justo. Ele está olhando. Há um salmo que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E agora mesmo os olhos do Senhor estão sobre você aí. Talvez na sua casa, no caminho. Não sei a hora que você vai estar assistindo a esta transmissão. Onde os olhos do Senhor estão sobre mim aqui agora. Os olhos do Senhor estão sobre sua vida, sobre toda a terra. E viu Deus o que fizeram. Como se converteram do seu mau caminho. E diz o texto assim: e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não os fez. E Deus se arrependeu. Vamos aqui, para você não ficar com confusão. Deus não muda, Deus é imutável. A palavra arrependimento não é algo que se tenha passado com Deus, né? Não quer dizer que Deus tenha pensado errado, né? Mas é a mesma palavra que quer dizer que Deus assim teve compaixão. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Não é que Deus assim, me arrependi de ter feito uma coisa errada, movido pela sua graça. Ele então mudou de ideia. Então nós podemos então entender aqui que Deus teve compaixão daquelas pessoas. A ideia é essa, né? E Deus se arrependeu do mal que havia dito. Deus teve compaixão daquela pessoa, daquelas pessoas por causa do arrependimento. E depois nós vamos ver a maravilha que aconteceu ali naquela cidade, no próximo episódio talvez. E é o que pode acontecer na minha vida, na sua vida, numa família, num casamento, numa igreja, num bairro e numa nação. É isso que nós cremos. O que aconteceu ali foi algo maravilhoso. E nesse episódio de hoje, o destaque é um homem caminhando segundo o propósito de Deus. Esse mesmo homem usando a palavra de Deus e Deus atuando sobrenaturalmente para operar uma obra maravilhosa na vida
daquele povo, daquela cidade. E é o que o Deus quer fazer hoje. Em todos os lugares, em todas as cidades, onde há qualquer pessoa, que façamos a nossa parte. Vivamos segundo o propósito de Deus e não nos apartamos da sua palavra. Sejamos proclamadores da palavra de Deus como ela é, não como nós pensamos que ela é. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e todos os seus. Vimos outras pessoas que chegaram aqui depois, a Regina Lira, o Marcelo, na telinha aqui, e todos vocês que estiveram conosco. Como você pode participar? Orando sempre, assistindo às transmissões. E pega o link, passe para alguém, e ore para que alguém seja abençoado pelo nosso Deus em função dessa palavra. Foi muito bom estarmos juntos aqui. E eu quero terminar declarando a bênção de Deus sobre a sua vida, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que vocês tenham um restante de semana grandemente abençoado, cheios da paz de Deus, da presença de Deus, na expectativa de Deus vai operar milagre na sua vida. Vamos agradecer a Deus pelo o mês de julho, e já hoje, antes de dormir, você profetiza a bênção de Deus na sua vida no mês de agosto. Sabe porque o mês do 8 é o mês agosto de Deus, para abençoar todos aqueles que creem. Profetiza a bênção de Deus nesse mês. Gere no seu coração, dirigido pelo Espírito Santo, a expectativa que será um mês tremendo na sua vida, na sua casa, em tudo que você estiver envolvido. Um abraço duplo, meu e da Lígia, para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, domingo, celebração da Santa Ceia do Senhor, curso de batalha espiritual, se Deus assim nos permitir.